Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2 e o versículo 30. Eu vou ler, é um versículo grande, eu não sei falar se é parte A, se é parte B, C do versículo, mas apenas, eu estou com a versão King James, e diz assim: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra. Amém? Só esse versículo. Podem sentar, amados, com liberdade, na casa do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Amém? E sempre que nós começamos um estudo, sempre que nós estudamos a palavra de Deus, que nós abrimos a poderosa palavra de Deus, eu sei de uma coisa: o Senhor nosso Deus, vai confrontar a nossa mente para revelar o que está no nosso coração. Amém? Eu aprendi isso, queridos, há algum tempo. Palavra é confronto. É consolo também, é refrigério, é esperança, é encorajamento, mas é sobretudo confronto. O Senhor Deus confronta a nossa mente, o nosso intelecto nesses estudos, para revelar o íntimo do nosso coração. Amém? Que nós estejamos preparados para sermos com amor confrontados pela palavra de Deus, que o nosso coração, que já está totalmente na presença do Senhor, ele venha revelar a nós, né? Eu acho lindo quando o salmista diz assim: dê ciência dos meus pecados, né? Que o Senhor Deus realmente tem liberdade de dar a ciência a nós, aquilo que nós precisamos melhorar. E são tantas coisas, né, amados? São tantas coisas. Mas é um Deus amoroso que ama ensinar. Amém? E eu passei o dia todo hoje, como sempre, aflita, né? Que vocês já sabem, pelo temor e tremor de compartilhar a palavra de Deus. E eu pensava assim: Deus, mas tem tantas mulheres capacitadas e homens capacitados para esse estudo, né? Por que eu, né? E aí, Elisângela, sem saber dessa minha indagação o dia todo, mandou um áudio, como sempre, de encorajamento, dizendo assim, que é porque, Terezinha, Deus escolheu você um vaso, né? Um vaso de barro, mas que todos nós aqui temos um tesouro, né? Escolheu nesse momento, aprove ele escolher, sem ela saber que eu estava com essa indagação no meu coração. Não por mérito meu, porque eu não tenho, eu não posso, de mim nada eu tenho, mas pelo Espírito Santo de Deus, vamos iniciar agora, a partir de agora, grandes revelações ao nosso coração, por meio da palavra de Deus. Amém? Queridos, por que será que na palavra de Deus, eu fiz uma busca hoje na concordância, eu encontrei 109 vezes a palavra honra? Porque, por certo, é um princípio muito precioso para o coração do nosso Deus. Amém? E o que será que é honra? O que será que é honra? Assim, numa busca rápida, num vocabulário, nós vamos aprender que a honrar, é uma atitude, é uma conduta, tem a ver com o seu caráter, é uma atitude de respeito, de reverência, de tratar algo de forma especial, preciosa, num vocabulário comum. Agora, no grego, é lindo demais, onde foi escrito a palavra de Deus, né? O Novo Testamento, no original, no grego, diz assim, que a definição de honra é valorização. Quando um grego, conforme foi escrito o Novo Testamento, né, no idioma grego, quando um grego ouve a palavra honra, ele vai pensar em algo muito valioso, extremamente valioso, precioso, como se fosse um ouro. Como que você guarda uma pedra preciosa? Como que vocês guardam aí a aliança, o aparador de aliança de ouro de vocês? Nós guardamos em qualquer lugar? Não. Aquilo que nós damos valor, nós guardamos com distinção. Nós tratamos com distinção. Nós tratamos com muito zelo, com muito cuidado, porque custa, porque é precioso.
assim é para o grego a questão da honra, conforme inspiração do Espírito Santo de Deus, está nas Escrituras. Honra é isso. No original, na Bíblia Sagrada, é a tratar com muito cuidado, é tratar com muita reverência, com muito amor, com muito zelo. E nós vamos tratar o quê? Nós vamos tratar as pessoas assim. Nós vamos tratar e reverenciar o nosso Deus assim, de forma distinta, separada, extremamente valorizada. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E eu aprendi, queridos, há muito tempo, antes mesmo de eu ser crente, que tem princípios na nossa vida, e especialmente agora na vida cristã, que eles têm que caminhar muito conosco. Um deles é o da honra, mas tem o da hierarquia, tem o da ordem e tem o da gratidão. O da gratidão, esses dias nós tivemos a oportunidade de falar. São princípios que norteiam a nossa vida. Veja bem que coisa preciosa. Princípio é o que fundamenta, é o que sustenta alguma coisa. O princípio da hierarquia também é algo tremendo, que nós temos que prestar atenção, né? Obedecer à hierarquia. Desde muito nova, Deus me honrou, Deus me honrava porque eu obedecia os meus chefes. Eu respeitava a hierarquia, não passava na frente. Assim com os líderes espirituais, Deus sempre nos fez ter bons relacionamentos, porque nunca passamos na frente ou por cima. É um princípio também maravilhoso, que está junto com a honra, assim como o princípio da ordem e assim como o princípio da gratidão. Todas essas questões fundamentam a nossa fé e atraem o favor e a bênção de Deus e aperfeiçoam, fortalecem os relacionamentos interpessoais. Amém? Então, eu quero falar, especialmente hoje, nós vamos falar, né, sobre o princípio da honra. E eu queria, como nós já falamos, né, no grego, eu não sei bem a pronúncia, mas se escreve time, assim do jeito que eu estou falando mesmo, né? E é algo muito valioso, muito precioso, né? E a honra, na palavra de Deus, ela sempre vai nascer de um coração sincero. Agora eu vou pedir a ajuda do irmão Esaú, que ele vai passar para nós algumas referências bíblicas aqui. Isaías 29, é possível, Esaú? Será? Isaías 29, 13. Então, queridos, como eu falei aqui no domingo, nós servimos a um Deus que conhece a intenção do nosso coração. E diz assim o profeta Isaías, em 29, 13. Portanto, o Senhor Deus diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Palavra dura, né? Palavra dura. Deus conhece a intenção do coração. Deus nos guarde de honrar Ele apenas com os lábios. Deus nos guarde de honrar as pessoas apenas com os lábios. De honrar os pais, os filhos, os chefes apenas com o lábio, mas com o coração murmurador. Deus nos guarde disso. E eu aprendi estudando também, queridos, que obedecer faz parte do princípio da honra. Mas obedecer com essa disposição sincera do coração. Porque eu conheço muita gente, e eu inclusive, que já obedeci reclamando, murmurando. Então a obediência nem sempre honra a Deus. Olha, porque todas as coisas, queridos, todas as coisas no plano espiritual, no nosso relacionamento com o Senhor Deus, está diretamente ligado à intenção do nosso coração. Amém? Então obedecer murmurando também não é forma de honrar a Deus. Nem o nosso esposo, nem as esposas e nem os filhos. Nós temos que aprender hoje que o princípio da honra, ele está diretamente ligado com um coração amoroso, generoso, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo. É assim que nós temos que aprender a honrar as pessoas. Honrar não é bajular. Não é bajular. Qualquer pessoa que sabe reconhecer quando você está sendo bajulada por algum interesse. Quanto mais o nosso Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Então, nós sempre que formos desenvolver o princípio da honra, nós temos que realmente estar motivados, com um coração sincero, sem interesse. Amém? E o que mais? Honra
também eu aprendi que ela está relacionada a outro princípio tremendo. Além desses dois, né, mandamentos de amar a Deus e amar a pessoa. Isso não está escrito no livro, não. Foram coisas que o Senhor Deus foi ministrando ao meu coração. Eu fui me lembrando de coisas que eu já ouvi na minha vida e que eu já vi. Humildade. O princípio da honra está diretamente ligado com um coração humilde, com um coração disposto a se submeter e a se sujeitar. Querido, nós vivemos numa cultura de reconhecimento. Todos anseiam por reconhecimento. Ai, como é difícil dar honra, como é difícil se diminuir e deixar o outro crescer. Não é assim? Como é difícil. Para isso, é preciso um coração humilde, que se sujeita e se submete. E pensando nisso, eu me lembrei de uma ministração que eu ouvi de uma pastora. Ela disse que quando criança, ela tinha um pai que trabalhava na construção civil, e que quando ele chegava do trabalho, muito cansado, ele pedia para a esposa lavar os pés dele, fazer uma massagem nos pés dele. Ela era pequena, e eu acho tão lindo que ela fala assim, os filhos veem tudo. Eu estava ali pequenininha, correndo pela casa, e eu já ficava indignada com aquilo. E diz a pastora, ela falava assim, mas o meu pai não está aleijado, meu pai não tem acidente, por que a minha mãe tem que lavar o pé dele? E a mãe dela, amorosamente, diz que tirava aquela botina da construção civil, e lavava os pés, e ali eles conversavam, mas ela ficava indignadíssima com aquilo. E ela cresceu indignada com isso. E quando a mãe estava ocupada com alguma coisa, sobrava para quem? Para ela. Por isso que eu falo que honrar tem que ter muito cuidado. Não é só obediência, porque ela obedecia, mas murmurando. Ela não estava honrando o pai daquela forma. Quando ela cresceu, queridos, Deus foi tratar isso com ela. O que o Espírito Santo de Deus revelou para ela. E eu achei isso tremendo demais. Ela cresceu, casou com um pastor, e um dia estavam lá numa celebração, e foram fazer um ato, com base naquele versículo que o Senhor Jesus lava os pés, né, de serviço, uma questão de servir, de render-se. E aí chamam quem? Chamam ela para lavar o pé do pastor, o esposo dela. Ela ficou apavorada, que ela disse que ela tinha crise com o pé. Ela não podia ver pé. Ela cresceu indignada de ver a mãe lavando o pé do pai dela. E ela tendo que lavar quando ela não queria. Ela disse, Deus, o senhor não fez isso comigo, não. A igreja está lotada e eu vou ter que lavar os pés do meu marido. Olha, ela já era esposa de pastor. E Deus revelou um grande mistério para a vida dela e foi para a minha vida também. Ela disse que quando ela baixou, ela falava, gente, eu vou ter que... A igreja cheia, e ela se ajoelhou, lavou os pés do marido, e Deus falou com ela, desde criança eu quero tratar com você, porque quando um humilde se sujeita, o orgulhoso é revelado. Amém? Quando a mãe dela se sujeitava, lavando os pés do esposo, com muito amor, e era um momento de comunhão entre eles. Ela tinha aquele orgulho no coração. Ela ficava indignada. Já revelava um coração orgulhoso que não queria se submeter. Olha, queridos, que mensagem. Prestem atenção ao nosso redor. Quando um humilde se sujeita, um orgulhoso se revela. Porque ele vai criticar a tua ação. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você se submeteu a isso. Não é assim? Ficou essa grande lição. Deus tratou com ela a questão da honra e da humildade. Naquele dia, no meio da igreja, junto com todo mundo, ela chorava, entendendo que Deus queria tratar. Que Deus queria realmente tirar todo o orgulho do coração, toda a resistência e curar também, né? E Deus falou para ela, olha, o que sua mãe fazia... Ela estava me honrando, porque tudo que você faz, faça como para o Senhor. Aquela atitude da sua mãe, quando criança, na adolescência, que você via lavando os pés do pai, a sua mãe, naquele momento, a sua mãe estava não honrando ao seu pai, sua mãe estava honrando a mim, ao Deus Todo-Poderoso. Amém?
Então, honra está diretamente ligado com humildade. E o versículo da palavra de Deus em Provérbios diz que a humildade precede a honra. Aqueles que são humildes e se submetem também serão honrados. Amém? Então, vamos ficar com essa lição, queridos, preciosa. E o que mais que nós vamos falar sobre honra? O Esaú vai colocar para nós, Filipenses 2:3, ainda sobre a humildade. Ainda sobre a humildade. A gente pensa que essa questão de honra é algo assim, mas não, queridos, está muito enraizada em várias partes, em vários momentos da Bíblia Sagrada. Filipenses 2:3 diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Em algumas versões diz, honrem aos outros, né? Vamos ver ainda Esaú, Romanos 12, 9 e 10. Isso, Romanos 12, 9 e 10. Romanos 12, 9 e 10. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. O 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amém? Em outras traduções, prefiram dar honra aos outros, né? Olha quantos versículos e quantos princípios sobre honra tem na palavra de Deus. Vamos ler ainda, Esaú, por gentileza, Romanos 13, 7. E depois 1 Pedro 2, 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos, aqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Em outras traduções, dê honra a quem tem honra, a quem está num estágio de honra, quem está numa posição de honra, em algumas traduções. E 1 Pedro 2, 17. Tratem todos com respeitos e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. Em outras traduções, começa assim: honre a todos. A todos. Amém? Princípios é para serem exercidos. Nasce do coração, e nós como os crentes, longe de nós a falsidade, a hipocrisia, mas é exercício. Então, queridos, eu, miserável que sou, cada vez que eu estou atendendo alguém lá na Receita Federal e senta alguém na minha frente, eu vou exercitar esse princípio. Eu vou honrar aquela pessoa que sentou ali. Como? Tratando ela bem, dando a devida atenção para ela, independente de quem ela é. É todos. Porque eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço. E a palavra de Deus e o amor de Deus nos constrange. E cada pessoa que senta ali, nós temos que dar a devida atenção. Porque aquela pessoa está aflita, ela tem problemas. E como que eu vou honrar essa pessoa no meu trabalho? Eu repito, fazendo um trabalho bem feito, dando uma informação correta, ajudando. Queridos, eu falo tanto. Eu chego em casa tão acelerada, né, meu amor? Eles falam, eu chego em casa tão acelerada, porque eu falo demais. Não por mim, mas porque eu sempre me coloco na posição da pessoa. A pessoa quer saber uma coisa, eu pergunto, quer saber outra, eu pego o telefone, eu pego o endereço, eu falo demais. Não por mim, mas porque eu sou constrangida pelos princípios da palavra de Deus. É um exercício. Eu me lembro dos estrangeiros, Simone. Cada vez que senta um estrangeiro na minha frente para eu fazer um CPF, uma inscrição, eu me lembro da palavra de Deus, do tratamento que a nação de Israel dá
dava para os estrangeiros e para os órfãos e para as viúvas, porque eles estão numa terra distante, não conhecem nada, passando por privações, por dificuldades. Eu me lembro da palavra, por isso que é bom estudar a palavra, por isso é bom estarmos aqui reunidos nesta noite, amém? Para nós nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nós temos que imitar. Aleluia! E eu falo como o apóstolo Paulo falou, não que eu tenha conseguido a perfeição, mas nós prosseguimos para o alvo, amém? Estudando uma quinta aqui, estudando uma terça ali, uma escola dominical, e as situações vão acontecendo, o Espírito de Deus vai nos fazendo lembrar o que é justo, o que é correto, o que é honesto, o que é íntegro, o que honra Ele e o que honra as pessoas ao nosso redor, amém? É assim, queridos, é assim que Deus trata conosco, é assim que o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, é assim que a nossa comunhão com o Senhor Deus vai sendo intimamente aperfeiçoada, e os nossos relacionamentos interpessoais também vão sendo aprimorados. É o poder da palavra de Deus. Como é poderosa essa palavra, queridos, é poderosa para nos transformar, para operar grandes milagres primeiro em nós, nas nossas atitudes, na nossa conduta, nas nossas escolhas. É glorioso estarmos aqui nesta noite, não por mim, eu repito, Deus sabe o sofrimento para eu estar aqui, mas pelo poder da palavra de Deus. Poder nesta palavra, para nos purificar, para nos santificar, para nos transformar e alcançar todos ao nosso redor, para a glória do nosso Deus, aleluia. E nós vamos continuar estudando essa palavra. Agora que nós tivemos uma breve introdução sobre o que é honra, é prestar uma atenção preciosa, valiosa, é uma conduta de caráter, mas que nasce no coração. Por que então que nós temos que promover a cultura da honra? Nós já aprendemos o que é, e eu ainda nem falei das recompensas, só sobre honra. Por que que nós, cristãos especialmente, devemos promover a cultura da honra? Por que que na igreja nós temos que promover a cultura da honra? Por que você está sentado aqui hoje? Porque o Santo Espírito de Deus conduziu o pastor Anderson, a Elisângela, a falar sobre o princípio da honra. Por quê? Qual é o propósito? O que vai mudar na sua e na minha vida? Essa palavra, esses estudos, essas quintas-feiras. Queridos, a principal coisa que Deus comunicou ao meu coração é que quando nós temos um coração disposto a exercer o princípio da honra, a preferir honrar os outros do que a nós mesmos, sabe o que vai acontecer no meio da igreja? Não vai ter ambiente de competição. Porque na igreja do Senhor, nós temos que criar um ambiente de cooperação. É um departamento cooperando com o outro. É um grupo de louvor cooperando com o outro. Não há espaço para competição no reino de Deus. Quando nós temos esse princípio enraizado no nosso coração, no nosso intelecto, porque é exercício também, nós não vamos querer competir, nós vamos querer honrar o outro departamento, nós vamos querer dar vez ao outro departamento, nós vamos querer dar vez a outra cantora. Nós vamos querer honrar o outro. Vai chegar a minha vez, agora é a tua, minha querida. E nós vamos nos alegrar com o ministério bem-sucedido do outro. Porque no reino de Deus, na igreja do Senhor, não há lugar para competição, mas para cooperação. Amém, queridos? Esse é o principal objetivo, porque nós estudamos sobre a honra. Nós estamos aqui para honrar uns aos outros, para honrar os nossos líderes também. Sabe o que eu aprendi? E isso Deus ministrou ao meu coração, que honra tem a ver com reconhecimento.
Mas não é você reconhecer a Elisângela pelo que ela te fez, a irmã Elisângela. Desculpa, é que nós temos uma amizade preciosa. Eu chamo ela de Elisângela, pelo amor profundo que eu tenho pela alma dela, pela nossa amizade que Deus, né, concedeu. E honrar tem a ver com reconhecimento. Não é reconhecer o outro pelo que ele faz, mas reconhecer o outro pelo que ele é. Aleluia! Vamos aprender isso, querido. Honra tem a ver com reconhecimento. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da mulher, a Sunamita. Gente, olha, me deu um branco. A Sunamita, meu amor, que fez a casa para o Eliseu, o quarto para o Eliseu. O que ela reconheceu no Eliseu? Ela reconheceu ele como um homem de Deus. E ela fez o quê? Ela o honrou, preparando um quarto, um candelabro, uma mesa e uma cama, não foi, irmão? Porque ela reconheceu nele um homem de Deus. Às vezes nós não estamos reconhecendo os nossos líderes espirituais como homens e mulheres de Deus e não damos o devido valor e a honra para eles, sabia? O que aconteceu com aquela mulher? Por essa atitude de reconhecer e honrar aquele homem de Deus, ela foi grandemente abençoada, com um desejo realizado, íntimo. Só Deus sabia o desejo dela, que era ter um filho. Deus deu a ela, porque ela honrou e reconheceu. Às vezes nós ficamos relutando contra as autoridades, não reconhecemos o chamado dos pastores. Será? Como? E sabe o que acontece? Deixamos de ser abençoados. Ficamos duvidando do chamado da irmã, do chamado do irmão, do pastor, da pastora, e deixamos de ser abençoados. Fechamos o coração, endurecemos o coração, por não reconhecer nele e nela uma mulher de Deus, enviada, escolhida, vocacionada pelo Senhor Deus. E deixamos de receber as bênçãos do alto, irmã. Preste atenção nisso. Eu me lembro agora do Senhor Jesus em Nazaré. Aonde nasceu o Senhor Jesus? Em Nazaré. Onde ele cresceu? Em Nazaré. E o que ele falou quando ele foi impedido de realizar mais milagres lá? Porque não honraram ele. Qual que é a frase tão conhecida? Que o profeta de casa não tem honra. Mas como? Esse aí, o filho do José e da Maria, o filho do carpinteiro, o que fazia marcenaria, como? Imagina, não reconheceram o Senhor Jesus como o Salvador, como aquele que cura, liberta, perdoa os pecados e salva. E aquele povoado, aquela região deixou de ser grandemente abençoado, porque não honrou o Senhor Jesus como deveria ser honrado. Preste atenção, queridos, nas bênçãos que talvez nós estamos deixando de receber, por falta desse princípio no nosso coração, de honrar, reconhecer. Lembre-se disso, honra tem a ver com reconhecimento, não pelo que as pessoas fazem, mas pelo que elas são. E isso nas autoridades civis também, e isso também nas autoridades governamentais, com o meu chefe. Reconhecer quem eles são, independente se a minha chefe faz alguma coisa para mim, eu vou honrá-la, porque eu sei quem ela é a minha chefe imediata, amém? E eu me lembro agora também do centurião. Queridos, quem lembra do episódio do centurião? Ele se comoveu, olha só, primeira lição, ele se comoveu com o seu servo doente, mandou uns líderes ir conversar com quem? Com o Senhor Jesus. O centurião é tipo um comandante que comandava de 60 a 100 soldados. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, e estavam dominando a nação de Israel. Naquele momento, ele era o dominador, ele era o conquistador, e o Senhor Jesus, na condição de israelita, era quem? O conquistado, o dominado. E assim mesmo, por uma disposição do seu coração, ele reconheceu que o Senhor Jesus tinha autoridade. E ele falou isso: eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa, eu nem fui ter com o Senhor, porque eu não sou digno de ter com o Senhor.
mas eu tenho soldados e eu dou ordem para ele e eles fazem. Dá uma palavra, dá só uma ordem que o meu servo será curado. O que aconteceu? O Senhor Jesus ficou impressionadíssimo com a fé daquele homem. Ele liberou, sim, uma palavra de cura sobre a vida daquele servo. E quando aqueles líderes que ele enviou para falar com o Senhor Jesus retornaram, o que aconteceu? O servo estava curado. Aleluia! Glória a Deus! Esse centurião reconheceu a autoridade na vida do Senhor Jesus, reconheceu o poder de Deus na vida do Senhor Jesus e foi honrado com a cura do seu servo. Amém? Muitos exemplos, queridos. Então é por isso que nós estamos aqui, aprendendo sobre a honra. Agora, eu vou tomar uma água e nós já vamos encerrar. Veja bem, nós estamos estudando com base. Muitas das coisas que eu falei aqui para vocês não estão no livro. Nós estamos estudando sobre o princípio da honra com base nesse livro. Esse livro, ele chama muita atenção, o nome dele. A primeira vez que eu o vi, eu já achei meio triunfalista, porque eu confesso que eu sou crente de Bereia. Eu vou lá para a Bíblia para saber se tem fundamento. Meu amor sabe disso. A recompensa da honra, já fiquei meio assim. Mas folheei ele e gostei. Essa palavra que me incomodou, recompensa, né? Às vezes a gente assim tem essa resistência, né? De ser recompensado, né? E eu fui estudando a respeito e de repente meu coração se abriu para isso. O Esaú vai postar para nós, Esaú, algumas referências. A primeira delas, Gênesis 15:1. E eu, revendo as Escrituras, lendo este livro, eu comecei a me lembrar que, de fato, nós servimos a um Deus galardoador. Amém? Lá em Hebreus, daqui a pouco nós vamos ver, 11:6, diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Olha lá a primeira promessa. Depois dessas coisas, deixa eu ver se é 15:1 mesmo. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Né? Em algumas versões disse que eu vou te honrar grandemente. Galardão é recompensa, procura no dicionário. Galardão é recompensa. Olha como o Senhor Deus já se apresentou para Abraão. Calma, Abraão, calma. Você vai passar umas provas, mas eu vou te recompensar. Você vai ter a sua fé aí provada, mas eu vou te recompensar. Abre para nós, por favor, Esaú. Romanos 2, 6, 8. Romanos 2, 6, 8. Ora, se já morremos... É 2. 2, o 6 e o 8. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Recompensa, não é? O que mais? Salmos 19, 9 e 11. Eu amo essa palavra. Salmos 19, 9 e 11. Salmos 19, 9 a 11. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E o 11. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém? A recompensa para aquele que guarda e cumpre os mandamentos do Senhor. Então nós servimos um Deus de recompensa, que tem prazer em nos abençoar e nos recompensar pela nossa boa conduta, pelas nossas boas práticas, pelas intenções do nosso coração.
Mais um versículo ainda, sobre recompensa. Hebreus 11, 6, para encerrarmos. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa os que o buscam. E como que Ele recompensa? Com resposta, com provisão, com conselho, com instrução. É assim que o Senhor Deus recompensa aqueles que o buscam. Mas, queridos, de tudo isso, e nós vamos ver no decorrer das quintas-feiras, muitas bênçãos decorrentes do princípio da honra. Na palavra, muitos personagens bíblicos que exerceram o princípio da honra, que diminuíram. Um exemplo dele é João Batista, que não vai dar tempo de falar hoje, para que o Senhor Jesus crescesse. Muitos outros exemplos nós vamos ver na palavra de Deus. Mas o que o Senhor ministrou ao meu coração é que a maior recompensa, quando exercemos o princípio da honra, quando preferimos honrar a Deus sobre todas as coisas, quando preferimos honrar os outros a nós, sabe qual é a maior recompensa? Não está relacionado àquilo que eu posso ganhar, mas àquilo que eu vou me tornar. Amém? Nós vamos exercer o princípio da honra, queridos, não pensando nas recompensas, elas nos alcançarão. Mas não é nisso que está o nosso coração. Nós vamos aprender a exercer o princípio da honra, pensando no que isso vai nos tornar, e não no que nós vamos ganhar. E sabe o que é que nós vamos nos tornar? Podemos nos tornar desenvolvendo o princípio da honra? Primeiro, mais humildes, mais submissos, mais gratos, mais generosos, mais cooperativos, queridos. Tudo isso é que nós vamos nos tornar. E isso, por certo, vai trair a bênção e o favor de Deus. E vai aprimorar os nossos relacionamentos. Com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os amigos. Sabe o que o princípio da honra também faz? Nos torna uma pessoa mais agradável. É tão bom conviver com pessoas que preferem dar honra, que preferem, puxa, vai, né? É você. Não é agradável conviver com pessoas assim? Nós vamos nos tornar mais agradáveis. Olha, queridos, é um exercício. Eu digo, porque não é fácil. Tem um escritor que eu lia, não é crente não, há muito tempo, que ele dizia assim, que o maior desejo do ser humano é por reconhecimento. É uma luta. É o ego da gente, não é verdade? E quando nós passamos a desenvolver este princípio, nós vamos nos tornar mais agradáveis. Nós vamos saber, sabe o quê? Que há um tempo para todos, que cada um tem o seu quadrado, aleluia! Nós vamos saber que o tempo chega, talvez primeiro para minha irmã e eu vou me alegrar, depois para o outro, mas o meu vai chegar, e eu vou dando honra, e eu vou deixando, porque eu sei que Deus vai nos recompensar e nos abençoar no tempo certo, amém? Olha, nós temos observado, infelizmente, em nós mesmos, que a palavra de Deus que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que alegram. Mas, infelizmente, às vezes, queridos, nós vemos situações contrárias. A pessoa se alegrando com a tristeza do outro, né? E não é isso. Quando nós desenvolvemos o princípio da honra, nós vamos nos alegrar com o sucesso do outro. Nós vamos estar satisfeitos com a vitória do outro, crendo que a nossa também vai chegar, que o nosso tempo também vai chegar. Amém? Lembre-se disso, queridos. A maior recompensa da honra não é o que nós podemos ganhar, mas é o que nós podemos nos tornar para o Senhor Deus, que tem prazer em abençoar, e para as pessoas. Mais uma coisa que eu aprendi estudando sobre honra. O amor de Deus é imensurável, incomparável. Né? O pregador no domingo, quando descrevia sobre o Evangelho de João 3,16, disse assim que o evangelista João não tinha palavra para expressar o amor de Deus. Ele disse, amou de tal maneira. É um amor perfeito, que não se tem nem como expressar. Mas tem uma coisa,
amar, segundo os versículos que nós lemos na palavra de Deus sobre recompensa, não tem a ver com prazer. Eu posso amar os meus filhos, mas não ter prazer em algumas condutas dele. Amém? É isso, queridos. Eu creio que o nosso relacionamento com Deus é assim. Deus ama a todos, indistintamente, mas não significa que Ele tem prazer na conduta de todos. E em nós mesmos, não significa que Ele tem prazer em todas as minhas escolhas, em todas as minhas condutas. E eu realmente só serei abençoado, receberei o favor de Deus, quando estiver com uma vida que o Senhor Deus esteja satisfeito. Apesar das suas misericórdias. Não me entendam mal. É uma distinção entre amar e ter prazer na conduta. Nós sabemos disso. O próprio Espírito Santo de Deus nos corrige quando nós fazemos uma conduta errada. Na hora. Por certo, Deus não teve prazer naquela conduta, por isso que Ele nos corrigiu, não é? E o favor e a recompensa, segundo nós lemos na palavra de Deus, é para aqueles que têm sim, que desejam ter uma conduta que agrade ao Senhor. No agir, no pensar, nas suas decisões e nas suas escolhas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Posso fazer uma oração, Elisângela? Vamos orar ao Senhor, sentados mesmos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu amor que é infinito, que é perfeito, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E nós pedimos perdão aqui diante do Senhor pelas falhas. Por certo, hoje mesmo, nós agimos, nós pensamos de forma que não honrou o Senhor, não honrou a esposa, de forma que não honrou o esposo, o filho. Perdoa-nos hoje, Pai, pelos nossos pecados. Nos alcança com a tua misericórdia mais uma vez. Senhor, e agora eu quero te pedir humildemente que o Senhor venha nos expandir a visão, que o Senhor continue nos dando revelações sobre essa palavra, sobre honra, sobre honrar, Pai. Primeiro o Senhor, nos ensina, Deus, a te honrar sobre todas as coisas. Nos ensina a honrar uns aos outros. Senhor, quebranta o nosso ego. Senhor, tenha misericórdia, nos dá um caráter aperfeiçoado, segundo o teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos a ter um espírito de cooperação e não de competição. Nos ajuda, Deus, pelo teu Espírito, Senhor. Eu quero ministrar, Senhor, agora também, com humildade, a tua bênção sobre a vida das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Que honraram ao Senhor nesta noite, deixando os afazeres, deixando o conforto do lar para estar aqui, Pai. Desejoso de ser melhor na tua presença, de aprender com o Senhor, Pai. Abençoa cada um, Pai, com as tuas misericórdias, com a tua provisão, com a tua graça, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.